Seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para as Mulheres. Meu nome é Cristiane Jolanda Camilo, sou professora da Faculdade de Direito, das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Internacional na Unitins, diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos aqui do estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres e membro também da BMCJ, Tocantins. Seja muito bem-vindo a este curso para você, que tem interesse em ser candidata e ser uma futura representante política dentro do nosso país, ou também para você que querer se informar um pouco mais sobre seus direitos políticos. Aqui é uma parceria entre a Coalizão Nacional de Mulheres e o Observatório para que você se informe um pouco mais sobre como exercer os seus direitos políticos. Nessa bancada muito bonita e bem representada, nós temos a doutora Delícia, que faz parte dessa parceria nas nossas entrevistas. Doutora Delícia? Olá, quero dizer que é um prazer muito grande participar desse momento todo especial e gostaria de me apresentar para todos que nos assistem nesse momento. Eu sou uma mulher preta, estou usando um terno preto com blusa preta, meus cabelos têm uns tons dourados, óculos com armação dourada. O brinco também é dourado, com pedras pretas, ao fundo uma parede branca com umas flores vermelhas. Tenho formação em História pela Unitins, sou professora da rede pública estadual, também sou advogada formada aqui pela Universidade Federal do Tocantins, e dentre as muitas funções que exerci o cargo de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral no biênio de 2021 a 2023. Atualmente, estou procuradora jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e, para enriquecer o meu currículo, tenho o prazer de dizer para vocês que participo do movimento Mais Mulheres na UAB, da Coalizão Nacional, da BMCJ e do COPED Mulheres. E hoje nós vamos discutir sobre o processo político eleitoral para que mais mulheres possam se informar sobre essa temática valiosa para todos nós. Na noite de hoje, nós temos duas convidadas que são exemplos de toda a magistratura desse conhecimento que é importante para você aprender. Então, conosco hoje, doutora Fernanda Ferreira e doutora Sandra Câmara, que passo a palavra agora para elas poderem se apresentar e compartilhar seus conhecimentos conosco. Lembrem-se de falar de onde as senhoras estão falando. Eu estou falando de Palmas, estado do Tocantins, a doutora Delícia também está em Palmas, estado do Tocantins, e é muito bom saber que nesse curso nós temos mulheres de todo o Brasil. Como você, nós temos todas essas mulheres participando e unidas podemos contribuir para o nosso país. Boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender do horário que vocês vão estar aí podendo acompanhar esse curso, né? É um prazer poder dividir esse painel com a doutora Sandra e ser mediada por excelentes professoras e doutoras Cristiane e Delícia. Meu nome é Fernanda Portela Ferreira, falo com vocês de Salvador, na Bahia, onde nasci e fui criada. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, penteados na formato black. Falo com vocês com a blusa branca, com sinais pretos. Ao fundo eu tenho uma cortina branca e uma parede em madeira. Sou uma pessoa formada em Direito, me formei em Direito em Salvador. Fiz pós-graduação sempre atuando na área pública. Hoje sou servidora da Justiça Eleitoral, atuo durante muitos anos dentro da Justiça Eleitoral, no processo de fazimento da eleição, de fazer a eleição acontecer, registros de candidatura, realização das urnas, auxílio nos julgamentos de processos. Então, falo com vocês muito desse lugar de atuação profissional e também do lugar de estudo e pesquisa, né? Pois pesquiso representação, principalmente a partir do recorte de gênero e raça. Então, é um prazer estar aqui, renovo os parabéns ao Observatório por essa iniciativa e espero que a gente possa ter um painel muito proveitoso. Agradeço. Doutora Sandra? Meus cumprimentos a todos, todas e todos que nos assistem. Sou Sandra Câmara,
nascida em Itajaí, Santa Catarina, onde me graduei em Direito pela Univale e, no entanto, resido há aproximadamente 30 anos em Sergipe, na capital, em Aracaju. Aqui fiz um currículo vasto, com experiências tanto na área de direito eleitoral, em defesa de interesses de partidos, como advogada partidária, como servidora pública municipal em prefeituras e câmaras municipais. E, por fim, exerci o cargo de desembargador eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe por um biênio. E também sou membro da ABM-CJ Sergipe, membro do COPEG, que é o Colégio Permanente de Juristas, e dentro há um braço do COPEG, que é o COPEG Mulheres, membro também do Paridade de Verdade, membro da CAOeste, que é uma escola legislativa para as Américas, para os países das Américas, e também da Coalizão Nacional de Mulheres. Muito me honra estar aqui, porque somos exemplos de determinação e de luta. Eu não poderia também deixar de falar da minha descendências super brasileiras e mestiças, de branco, de negro e de indígena. E agradeço a todos pelo convite, estou aqui à disposição e espero que tenhamos um excelente debate. Deixo meus cumprimentos para as nossas valiosíssimas mediadoras, doutora Delícia e doutora Cristiane, e vamos ao nosso encontro. E como a senhora se autodescreveria? Eu me descrevo como... eu esqueci de dizer que eu estou usando óculos com armação dourada e preta, estou usando batom rosa, estou com um blazer rosa, com um colar de pérolas, com brincos de argola prata, estou ao fundo com um estante branco com livros e tenho os cabelos castanhos e a pele morena de mestiça, com os olhos verdes. É muito importante a gente destacar, e eu agradeço novamente o aceite e a participação desse curso, porque o interesse maior do nosso curso é trazer a informação desde a compreensão do que seja uma democracia, até todo o percurso de filiação, de exercício de mandato e até a prestação de contas. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como funciona esse trajeto político, fique aqui e nos acompanhe. Hoje nós temos um tema fundamental, que se chama democracia, representação política e direitos políticos no Brasil. Como é que a gente poderia introduzir esse tema? Doutora Delícia, democracia, representação política, cidadania e direitos políticos é uma coisa simples aqui no Brasil? Esse tema, apesar de muito interessante, ele não é tão simples, né, Cris? Porque nós precisamos compreender o que é essa democracia. E aí, para falar sobre esse assunto, para nos informar, eu passo a palavra para a doutora Fernanda Ferreira, que vai falar sobre o que é essa democracia, que se tanto se fala que nós vivemos em um país democrático, doutora. Mas, afinal, o que é a democracia? Bem, a democracia, na verdade, discutir sobre a democracia, a gente nunca vai encerrar a conversa, né? É algo que transcende o tempo atual em que nós vivemos. Ela tem uma origem longínqua e ela vem se construindo até o momento em que nós nos encontramos. No fundo, qual é a perspectiva filosófica da democracia? Qual é a ideia da democracia?
A ideia da democracia é criar uma forma da gente decidir os assuntos do Estado, decidir os assuntos públicos da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país, de modo coletivo, com a participação de todos, ou pelo menos do máximo possível de pessoas, para que a gente assim consiga atingir o ideal em que sejamos todos, dentro da sociedade que vivemos, tratados de modo igual, tendo acesso à liberdade e tendo acesso à fraternidade uns com os outros, já que nossas ideias e nossas decisões, né, o que a gente chama também de agenda pública, vai ser definida de modo coletivo. Então, em termos simples, essenciais, isso é o nosso processo democrático. Agora, como essa democracia se dá? Ela se dá através do tempo. Ela já teve outros formatos, e ela já teve outros estágios, e tem os estágios que nós nos encontramos hoje e o que a gente ainda almeja. Né? O que a gente vê hoje do nosso sistema democrático? A gente percebe que a democracia hoje se estabeleceu, pelo menos no mundo ocidental, né? Nos países ocidentais, como principal regime de governo, como principal forma de governar, principalmente a partir do século XX, depois ali da Segunda Guerra Mundial. E, desde então, ela vem passando por processos. Seu principal processo é o processo de conseguir conquistar aquilo que a gente chama de o bem de todos, ou seja, fazer com que todos tenhamos condições de viver bem. E, para isso, a gente precisa alcançar a participação de todos. Nessa luta, a gente passa por processos como a luta por poder votar. E aí a gente já encontra uma discussão que a gente vai trazer mais tarde sobre direitos políticos. E também o poder de ser votado. Hoje, no Brasil, o que a gente pode dizer é que a gente já conseguiu avançar muito no direito de votar. O sufrágio é universal. A Justiça Eleitoral tem um trabalho excelente de interiorização. Você fazer o seu voto, você chegar à sua urna eletrônica, não é algo que lhe é dificultado em regras gerais. Mas a gente ainda tem muito que avançar no direito de ser votado, ou seja, no direito de ser candidato e candidata. E esse avanço, ele se manifesta sobremaneira para aquelas categorias de pessoas que sofrem mais opressões na sociedade, os minorizados. E aí a gente está falando das pessoas negras, das pessoas que têm questões de opressão com base na sexualidade, e a gente também tem a questão do gênero. Então, se ser votado é todo um processo, quando a gente está falando de pessoas que são marcadas por questões econômicas, quando a gente está falando de questões de gênero, como é o caso das mulheres, questões de raça, como é o caso da população negra, população indígena, esse avanço da democracia ainda deve um pouco, mas não significa que não poderá ser alcançado com alguma luta. Doutora, pois não. Nós podemos dizer, então, que a nossa democracia ela é representativa e participativa? Essa é a busca da nossa democracia. É que ela funcione com base na representação e na participação. O que é essa democracia representativa? Só para que as pessoas entendam. A senhora disse que existe a participação, mas quando eu falo que a democracia ela é representativa, a senhora poderia falar para que, se uma pessoa lhe perguntasse, doutora Fernanda, o que é essa democracia representativa? Pronto. Como a gente pode tratar esse ponto? A democracia, já falamos, que é a tentativa, o sonho, a busca de que todos nós possamos decidir o nosso futuro. Contudo, em um momento do nosso avanço e da nossa construção democrática, em países como o Brasil, que integram o Ocidente, a gente decidiu que a melhor forma de fazer isso não seria necessariamente todos opinando a todo tempo sobre tudo. Então, a gente não se volta para a população para perguntar o que cada um acha sobre cada questão. Então, não votamos todos. Nós todos votamos para eleger aqueles que decidirão por nós, que agirão em nosso nome, ou seja, aqueles que serão os nossos representantes. Então, a gente não só se almeja ser um país democrático, em que todos participem, e que as decisões sejam fruto das decisões, do pensar, dos desejos, dos sonhos de todos, mas a gente não faz isso sempre diretamente. Há formas diretas de participar.
Mas, via de regra, quando a gente está falando de eleições, a gente está falando que nós vamos nos unir para escolher um grupo de pessoas que vão fazer esse planejamento maior por nós. Ou seja, a gente tem uma democracia que funciona com bases representativas, a partir da representação. Ser representante significa, primeiro, se fazer candidato, se fazer eleito, e então exercer o cargo a partir de uma cadeira, como vereador, como um deputado, como um senador, como um prefeito. Então, isso é a nossa representação dentro do nosso sistema democrático. Então, trazendo nesse ponto, doutora Sandra, como é que a senhora observa a democracia e esse sistema representativo? Então, a gente tem formas de exercício do poder dentro de uma democracia. Como que o cidadão exerce esse poder e como é que essa representação acontece? A senhora poderia aprofundar essa questão? Doutoras, especialmente a doutora Cristiane, eu gostaria aqui de fazer uma observação, fazer uma retrospectiva a respeito da existência da democracia. A democracia é anterior a Cristo, a democracia começou ainda na Grécia, muito antes de Aristóteles, já se existia democracia, já havia um conceito de participação do povo nas decisões de governo. Isto foi levemente inspirado aos romanos, né? E depois essa ideia de governança através do povo foi se estendendo aí pelos milênios e pelos séculos, e ultimamente, diria, em Brasil, depois, como o Fernando, pós-guerra, a democracia se tenta exercer uma democracia de forma mais efetiva, né? Depois de passarmos pelos regimes de reino, de império, né? Havia aí uns períodos ditatoriais que se estenderam por longas décadas, onde se havia uma democracia mascarada. Mas as últimas constituições federais do Brasil tentaram, especialmente a de 1988, a revisar esta condição de conceito de ideia de democracia, e aí se aplicou a democracia representativa. Muito embora nós tivéssemos um período aí pós-João Goulart, que houve um período de parlamentarismo. E isso não significa que não houve, que foi anulado a presença da democracia, mas a democracia teve páginas diferentes na história do Brasil. O que se procura hoje é aperfeiçoar essa participação do povo a partir da Constituição de 1988, que é uma Constituição muito mais aberta à participação do povo e dos segmentos, inclusive dos segmentos minoritários, dentro dessa lógica de participação do povo. A democracia participativa, ou melhor dizendo, a democracia representativa, é uma forma de governança com representantes eleitos, mas isso não tira do povo poder participativo dentro da democracia e dentro da governança, porque ela tem todo o acesso de cobrança e de reivindicações aos representantes que lhe são mais simpáticos ou que lhe dão um melhor meio de acesso. Então, se nós pensarmos nessa construção histórica, nós tivemos um amplo desenvolvimento das democracias pelo mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não acontece por acaso, porque acontece também junto com o movimento de decolonização de alguns países, onde todos aqueles países que colonizaram vários outros retroagiram e essas colônias atingiram a sua independência. E essa proposta democrática é que
o povo pudesse exercer o poder através do seu representante. Mas a gente tem que observar uma coisa, e eu não sei como é que é a opinião das senhoras, mas gostaria que as senhoras comentassem. A representação política acontece num governo democrático através dos seus representantes. Mas se nós não encontramos naqueles representantes pessoas que nos identificam, que trabalham em prol de questões que nos acometem, eles vão nos representar, sim ou não? Então, eu, mulher, se eu não tenho uma representante política, aquele que está lá ocupando o cargo, que não vivencia as mesmas situações que eu como mulher, ele vai legislar por mim se eu não ocupar esse lugar? Bom, acho que eu posso começar. A doutora Sandra complementa aqui o pensamento, a provocação da professora Cristiane. Esse é o grande questão do nosso processo democrático atual. E aí eu vou falar muito da nossa terra, assim, vou falar muito de Brasil, né? Hoje nós temos, por exemplo, uma parte do sentir-se representado na democracia foi a conquista do sufrágio universal. Então, o direito de votar sempre foi tentativas de viver a democracia sem necessariamente ter o país organizado pelas massas, sem necessariamente ter o país organizado pelos mais oprimidos. A primeira tentativa disso sempre foi a manutenção do direito ao voto restrito a quem tinha mais dinheiro, a quem era alfabetizado, num período em que a educação não era acessível a todos, principalmente não era acessível às pessoas negras. Então, as restrições ao voto eram maneiras de fazer com que a gente estivesse vivendo um regime democrático, mas que nem todos pudessem realmente influir. Essa vitória aconteceu tardia, né? Foi em 1985, né? Quando a gente derruba o voto o direito à vedação aos votos dos não alfabetizados, sedimentados com a Constituição Cidadã de 1988. Temos a estrutura da justiça eleitoral, que é uma estrutura que chega em cada município, que é capilarizada, em que é fácil você votar, você não basta dar o direito de votar, é preciso facilitar, então você não precisa sair de uma cidade e andar 100 quilômetros para fazer um voto. Tudo isso são formas de viabilizar a democracia. Então, o acesso ao voto aconteceu. Ainda disputas, a gente precisa discutir algumas questões, como a questão de pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que têm dificuldade de ter documentos, enfim, mas, via de regra, a gente pode dizer que a gente está numa boa fase em termos de direito de votar. O se ver representado é o direito de ser votado, né? E é aí onde está a grande luta hoje, que é a luta por se fazer presente. O que acontecia? Antes, quando quem votava eram os ricos e quem eram eleitos eram os ricos, então quem votava se via em quem era votado. A partir do momento em que a gente permite que todos votem, um grupo de pessoas que votam começam a pensar, espera aí, eu não me vejo nessa pessoa, né? Que hoje, no nosso quadro atual, é basicamente homens brancos, de meia idade, heterossexuais, cis, né? Então, a população começa a ter a seguinte demanda: minha vida não está boa, eu preciso que minha vida melhore. As decisões para melhorar minha vida são feitas politicamente. Eu posso votar, mas eu só consigo votar em pessoas que eu entendo que não conseguem dialogar com os meus problemas, que não conseguem ver o mundo a partir do meu lugar. Essas pessoas têm realmente condição de resolver as minhas questões? E aí a gente tem disputas argumentativas e construtivas. Tem aqueles que disputam a argumentação de que é o seguinte: na política, várias boas intenções. Então, uma pessoa com boas intenções, com boa técnica, com bom estudo, vai ser capaz de enxergar o todo. E tem a discussão argumentativa que diz o seguinte: nem só de boas intenções a estrutura política é feita. Existe também o seu lugar no mundo. Né? E aqui eu gosto muito de associar com a ideia de lugar de fala, que o feminismo negro discute muito e que a Djamila Ribeiro também traz. E só para dar um referencial, eu estou usando muito o pensamento da Iris Maureen Young, que discute representação a partir desse lugar. Ou seja, não basta que você esteja lá com boas intenções. Às vezes é preciso que você esteja nos meus sapatos. Então, é por isso que passa a termos a luta não só por termos o voto,
mas também por votarmos em pessoas que nós identificamos como mais parecidas comigo. Então, não é necessariamente que aquela pessoa vai ser uma reprodução de quem eu sou ou das minhas ideias, pois isso não é possível. Mas eu entendo que se eu moro numa sociedade em que, por exemplo, para uma mulher negra, é muito mais pesado o ônus de conseguir um emprego, porque ela é a primeira a ser demitida numa empresa, eu preciso de mulheres negras nesse poder político na hora de votar as leis que dizem como será tratado o trabalho no país. Né? Se eu preciso que pessoas pobres, se eu sei que para pessoas pobres o acesso à educação é mais complexo, eu preciso de pessoas que compreendam do meu lugar de mundo essa demanda, que já tenham passado por essa circunstância na hora de votar, por exemplo, uma demanda que vai regulamentar o acesso à educação superior. Então, esse é o grande momento da disputa e da construção e evolução do nosso sistema democrático, que é como fazermos para que mais pessoas, que maior diversidade chegue na cadeira do eleito. E aí a gente passa pelo processo que esse curso traz, que é preparar também essas pessoas para que elas possam concorrer e concorrer com sucesso. Acho que de início eu poderia colaborar. Isso. E aí a gente pensa a questão da democracia pensando na representação política. A democracia tem uma máxima, que inclusive eu comento, para que ela não se torne a ditadura da maioria, a representatividade importa, a representação importa. Então, quanto mais pessoas fizerem parte desse quadro político e que esse quadro político ele for fidedigno à nossa sociedade, então nós temos grupos taxados teoricamente como minorias, que na verdade não são minorias, né? A gente já sabe estatisticamente que as mulheres são maioria no país, mas são minoria na política. Então, a gente já tem um déficit de representação muito grande dentro desse universo político. Doutora Sandra, como é que a senhora observa essa questão dessa representatividade no quadro político e como é que a gente pode, através de pensar nessa questão da representação política e do exercício da cidadania, a gente chegar ao exercício dos nossos direitos políticos? Gente, eu acho que isso começa pela conscientização, pelo interesse, pela coragem em mudar este quadro, e acredito que esse quadro vai mudar consideravelmente toda a postura e o caminhar da política no Brasil, no momento em que as mulheres são hoje maioria de eleitoras, né? Nós temos aí 83 milhões de mulheres votantes, que representam 53%, e são a maioria dos eleitores, mas que tem uma profunda dificuldade e até desinteresse em seguirem carreiras políticas e ocuparem lugares de espaços dentro da política e exercerem com mais vitalidade a democracia e o papel da mulher dentro das decisões de poder político. O que é que nós vemos? Que falta ainda, apesar de a mulher votar desde 1932, a mulher vem se fazendo presente nos espaços políticos, nos espaços tanto do legislativo quanto do executivo e até mesmo do judiciário, de forma ainda tímida. Mas isso não é só uma questão da mulher dizer, não, eu vou me candidatar, tem que ter mais mulher. Nós nos deparamos com uma série de obstáculos. Não, primeiro, porque os homens, eu diria que tentam dificultar este acesso da mulher. Quando nós brigamos por uma paridade de gênero, se houverem 3 vagas, haverá um preenchimento para a mulher e 2 para homem. Então, sempre há uma tentativa de permanecer a mulher num grau de minoria. Isso eu estou falando no judiciário. No legislativo, a coisa é muito mais complexa, porque os
partidários, e aqui eu estou me estendendo muito além dos temas, mas eu não poderia deixar de colocar isso, porque os partidários são distribuídos de forma equitativa com as mulheres. E aí a gente entra naquele problema das mulheres que às vezes nem sabem que são candidatas, das eleições, não aparece sequer um voto para ela. Ou seja, mas a candidata não votou nem em si mesmo, provavelmente ela nem sabia que era candidata. Né? Então, há toda uma manipulação para que as mulheres sempre estejam em minoria ou excluídas. Eu já ouvi coisas aqui em Sergipe de mulheres que são prefeitos, foram prefeitos, exerceram cargo dentro do executivo, e eu vi comentários masculinos do tipo: ela é tão honesta que até atrapalha. Então, não interessa, dentro de um determinado grupo, essa atividade, esse trabalho da mulher, porque a mulher exerce suas funções com outro plus, expertise. Então, existe assim uma casinha masculina, como se já foi denominado, que é o lugar dos homens, que é os homens que comandam, que é os homens que conchavam. E aí é muito mais difícil para a mulher entrar. Só que tem que estar atenta com isso e ser muito persistente com isso para se reverter esse quadro. Se lá em 1932, que já vai aí mais de 90 anos, se conseguir uma coisa muito difícil, que foi o direito de voto feminino, eu acho que a caminhada é na persistência e na coragem. E aí se modifica muita coisa. Aproveitando a fala da doutora Sandra, dessa questão das dificuldades da participação feminina nesse processo político eleitoral, eu gostaria que a doutora Fernanda complementasse falando como se deu essa participação feminina da mulher na política, que a doutora Sandra fez o introito falando dessas dificuldades, e se a doutora também acha que é importante, embora eu já vou dar uma opinião pessoal, que eu sou contra essa questão de cotas, mas qual a importância de nós termos uma legislação que obriga termos pelo menos um percentual mínimo de mulheres na hora da formação, por exemplo, das chapas, né, que a doutora Sandra falou dessa dificuldade? Bom, professora, aqui a senhora traz duas questões, né? Que, primeiro, discorrer sobre como foi esse processo para as mulheres, né? Para chegar no ponto em que estamos, pelo menos. E depois a importância de certos instrumentos que temos no cenário atual. As conversas se encontram. Em que ponto? Primeiro, não foi algo dado, né? Foi algo construído com base em muita luta, inclusive com as mulheres referenciando-se em lutas de outras categorias oprimidas, como era a luta da comunidade negra pelo reconhecimento de seus direitos e pelo reconhecimento de sua humanização. As mulheres fazem, então, uma luta de construção, primeiramente, de quebrar com certas ideias culturais, segundo as quais uma mulher não tinha raciocínio lógico, uma mulher excessivamente emotiva para opinar em questões relevantes para a sociedade, a ideia de que a mulher tinha que estar submissa aos caprichos do marido e só poderia agir em concordância com o marido, ideias de que se mulheres votassem, se mulheres participassem da política, isso destruiria famílias, isso destruiria a construção social. Então, vencer essas ideias foi parte do processo. A partir disso, as mulheres se organizaram em organizações como as que a senhora hoje integram, para fazer a luta em nome dos seus direitos, para se mostrarem interessadas, para se mostrarem capazes e forçar, né, vamos colocar dessa forma, forçar a linha cultural que tirava da mulher esse direito. E aí a gente tem, então, em 1932, como a doutora Sandra trouxe, o reconhecimento, finalmente, do voto das mulheres no Brasil,
Reconhecimento esse que só atinge a integralidade das mulheres, né? Se a gente parar para adicionar aqui um recorte racial, a partir do momento em que, além de direito de votar das mulheres, a gente também retira o direito de votar, a vedação à votação dos analfabetos, pois a gente precisa lembrar que as mulheres negras não tinham acesso à educação, diferentemente das mulheres brancas, logo, ainda que mulheres votassem, as mulheres negras continuavam retiradas desse direito. Então, a gente tem essa plenitude aí, a partir de 85, sedimentado em 1988. Então, isso foi... A primeira coisa a entender é que isso não é um processo que é doado por aqueles que estão no privilégio de estar com todo o poder na mão. Então, isso foi um processo de conquista, e essa conquista veio pelas mulheres, obviamente, com a assessoria, presença, ajuda, colaboração dos homens que também se faziam compreensivos diante daquela demanda, né? Então, a gente precisa reconhecer isso como fruto de uma luta. E essa luta desemboca nesses instrumentos que a gente hoje encontra. Não só o direito de votar, não só o direito de ser votada, mas também instrumentos que facilitem a mulher a vencer essas opressões estruturais, né? Como a gente chama. O que é estrutural? É aquilo que permeia toda a sociedade. Então, você não tem mais uma norma que lhe diz que você não vai votar. Você não tem mais uma norma que lhe diz que você não pode ser candidata. Mas você tem uma regra que diz que você é a única responsável pelo seu filho. E aí fica impossível para uma mulher estar nas reuniões de partido quando ela é a única obrigada a ir buscar o menino todos os dias, 5 da tarde. Ela não consegue negociar isso com seu esposo. Ela não consegue negociar isso com um irmão que ajuda ela a tomar conta do seu filho nas famílias monoparentais. Então, o que é que esses instrumentos vêm trazer? Esses instrumentos vêm tentar reforçar as possibilidades das mulheres para que elas consigam compensar os pesos extras que elas carregam, que é o peso de, por exemplo, estar dentro de uma estrutura partidária em que, apesar de ter outras mulheres extremamente engajadas, as mulheres sempre foram engajadas, as mulheres sempre interferiram em sua sociedade. Você pode ir em qualquer comunidade ribeirinha, tem lá uma mulher, né? Você pode ir em qualquer família, você vai ter uma mulher. Então, dizer que o mundo funcionou sem uma mulher administrando é de uma irracionalidade absurda, né? Nós temos famílias monoparentais, famílias que uma avó contorna e lida com a finança, com a estrutura educacional, com a presença, com o cuidado, com o dinheiro, com o trabalho de todo um grupo. Então, as mulheres estão na ativa, elas são capazes, mas só que elas arcam para fazer essa mesma coisa. Elas gastam 3, 4, 5 vezes mais energia. Então, para compensar esse gasto excessivo de energia, a gente tem esses instrumentos. Mas eles não funcionam. Nós temos aí a cota de 30% e diversas candidaturas falsas. As candidaturas laranjas, as candidaturas fictícias. Aí, o que a gente faz? Desfaz o instrumento? Não. Na minha opinião, não. O instrumento é uma política pública. Toda política pública ela é pensada, aplicada e avaliada. E aí o que a gente precisa melhorar é nesse processo de avaliação, porque é esse processo de avaliação que vai permitir que a gente modifique. Aquela agenda que foi colocada não precisa ser a mesma para sempre. Então, cota de 30% para as mulheres nas candidaturas foi relevante? Muito. Mas será que a gente não pode avançar para uma cota de 30% nas formações executivas dos partidos? Será que não cabe a gente avançar para uma reserva de 30% das cadeiras? Será que a gente não pode avançar como avançamos numa reserva dos recursos financeiros, para além de reservar vagas, reservar os recursos financeiros? Então, aqui eu me posiciono favorável a esses instrumentos, não que eles sejam já plenamente úteis e plenamente eficazes, mas que esses instrumentos são necessários enquanto as opressões sociais existem. Opressões essas que a gente almeja vencer exatamente a partir da presença da mulher nas cadeiras de decisão. Então, enquanto nós não estamos nas cadeiras de decisão para fazer essa compensação dos pesos que as mulheres carregam, é importante que venham instrumentos que ajudem a acelerar o processo dela. Agora, os instrumentos podem ter falhas que a gente pode avaliar e reconstruí-los. Então, acho que talvez a gente precise
repensar alguns instrumentos, ter coragem de melhorar, ter coragem de avançar. Então, acho que eu encontro essas duas conversas aí nesse lugar. E aqui cabe um conhecimento muito importante que, muitas vezes, quando a gente pensa na política de cotas como se fosse algo que só existe para determinadas situações, é importante informar a quem está assistindo que, no Brasil, é proibido discriminação negativa. Quando você tem uma discriminação positiva, ela já existe no nosso ordenamento jurídico há muito tempo. Mas de que você está falando? Aquela discriminação que deprecia, que vulgariza, que não inclui, ela é proibida. Agora, uma discriminação ou uma separação de características de um recorte social que faça com que essa sociedade, esse recorte, ele, dos seus direitos oprimidos, ele seja promovido nesses direitos, garantido o seu acesso, isso se chama política de cotas. Vou dar um exemplo tranquilo para todo mundo entender. Nós temos cotas, sim, em serviço militar obrigatório. Quem cumpre essa cota? Os homens, quando fazem 18 anos. Isso é, sim, uma política de cotas. Então, não encampem essa discussão, muitas vezes, quando se diz das cotas para um grupo X ou um grupo Y, porque a discriminação positiva ela é permitida no ordenamento jurídico brasileiro justamente para corrigir desigualdades sociais. E de desigualdades sociais o Brasil entende muito bem, infelizmente. Então, para a gente fazer essas correções dessas desigualdades, nós trabalhamos em cima de discriminações positivas. E aí a gente tem uma série de exemplos sobre isso. Só para fazer um parênteses aqui sobre... Quando a gente fala, é proibida a discriminação no Brasil? Sim e não. Basta a gente esclarecer. Uma discriminação que deprecie, que vulnerabilize, que exclua, ela é ilegal e não é permitida no Brasil. Mas uma separação, uma discriminação que promova essa pessoa ou esse grupo, sim, isso é muito bem permitido no ordenamento jurídico brasileiro e tem vários instrumentos de proteção dentro das nossas políticas públicas. Então, doutora Cristiane, ainda falando sobre essa questão que a doutora Fernanda mencionou, porque nós temos a Constituição nossa que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E homens e mulheres votam. E aí vem para o que a doutora Sandra há pouco comentou, né? Nós somos maioria, no entanto, na hora dessa representatividade, nós somos minoria. E ainda, embora não seja o ideal, esse instrumento de política pública, quando coloca essa cota de 30%, eu concordo com a doutora Fernanda quando ela diz que nós precisamos avançar, porque isso fica uma situação pro forma, ou seja, só para bem dizer, porque na hora de você dar oportunidade para que essa mulher, de fato, ela concorra e ela possa ocupar as cadeiras, os partidos políticos, eles usam as mulheres para preencher essa cota, para registrar sua chapa, o seu DRAP, mas na hora dela concorrer efetivamente, ela não tem essa igualdade. Ela sofre essa discriminação que a doutora Cristiane falou. Então, gostaria que a doutora Sandra falasse um pouquinho sobre esse processo, né, de como são tratadas de formas desiguais a mulher, mesmo que ela esteja dentro dessa cota, só de 30%. Sim, eu iria realmente complementar aqui tanto a fala da doutora Cristiane quanto da doutora Fernanda. Aqui, doutora Denise, eu lhe agradeço por essa pontuação, que eu sou favorável a essa reserva de cotas para corrigir os abusos e os vícios históricos com as minorias sociais, as mulheres, com as pessoas de gênero, com raças. Né? Historicamente, sempre se foi excluído esses grupos minoritários.
Então, a forma de inserir, de valorizar e de fazer valer a presença é necessário ainda a prática, a existência das cotas. Né? São cotas e são discriminações positivas, como a doutora Cristiane coloca, até que nós possamos alcançar uma paridade ou até uma maioria. Se somos maioria de eleitoras, por que nós termos maioria dentro dos poderes? E a oportunidade até dos grupos que não são maioria, mas que têm oportunidade de fala. Senão, o que é que vai ocorrer e que ocorre, na verdade, na prática? A falta de oportunidade, de decisões, por falta de representatividade. Então, acho que tem que avançar muito mais, não só as cotas para inscrições de partido, mas especialmente tornar obrigatória cotas com relação a recursos para recursos partidários, cotas para mulheres, cotas para grupos minoritários, para que todos possam ter melhores oportunidades de participação no processo eletivo. Então, permanecemos na mesma situação de que coloca para constar, mas que as oportunidades não vêm. E isso tem que ser revertido e tem que ser avançado. Sem esse avanço, não se chegará muito longe. Então, qual que seria a importância dessa pluralidade, dessa diversidade na representação política? Por que é importante que a pluralidade esteja ali representada? Por que é importante que dentro de uma comunidade as mulheres de várias escolaridades se interessem pela política, trazendo essa consciência que o desempenho de um mandato público também é profissão para mulheres, também é bem-vindo a elas, e elas não vão deixar os seus zilhões de outros papéis que nós sempre exercemos na nossa sociedade por estar exercendo um mandato. Então, por que essa pluralidade e a diversidade importam dentro da política e por que essa senhora, seja Maria, seja Sebastiana, seja Camila, seja o nome que ela tiver, é importante que ela seja uma vereadora, que ela seja uma deputada, que ela se torne uma prefeita, que ela se torne uma governadora e que ela se torne uma presidente e uma senadora. Posso responder? Vontade. É minha fala? Esse exercício é que faz a indicação da representatividade, né? Não só da mulher, mas de pequenos grupos. Né? Por isso que eu sou favorável às cotas. O que eu não sou favorável é uma coisa que existiu na última eleição, ou nas duas últimas, que é uma espécie de candidatura coletiva, que, na minha visão, é uma candidatura de fraude, porque há um candidato que se inscreve como candidato, com direito de voto, mas que, na verdade, é um voto. O eleitor está votando num coletivo, porque há um grupo que está sendo votado e não um candidato. Eu vejo isso como uma fraude eleitoral. Né? Inclusive, são grupos mistos, sim ou não, mas isso sim, eu não aprovo. Agora, a participação do grupo como candidato único e o avanço dessas condições de candidatura e na participação e na divisão dos fundos partidários para que haja uma participação mais adequada, mais equitativa entre os grupos, maioria ou não, eu acho viável e isso sim é que faz a representatividade. Trouxe uma questão Doutora muito Cristiane. importante, doutora Sandra, porque é uma inovação, é uma novidade que nós temos no Brasil acontecendo. Então, assim, fica a reflexão no ar, porque nós ainda não temos exemplos concretos que vão nos trazer instrumentos para avaliar a questão da candidatura coletiva. Para mim, ela é uma novidade. Então, ela não deixa
ela me traz uma imagem dessa pluralidade, de eu não sou só eu represento nós. E aí, nesse coletivo, tem uma possibilidade de representatividade. Só que, como isso vai se desdobrar, eu acho que ainda está fora do meu alcance, por exemplo, de a gente ter esses exemplos, essas possibilidades. Não sei como é que vocês pensam sobre isso. Eu me deparei com vários. Eu estou colocando isso, inclusive, propaganda eleitoral, onde todo coletivo se apresenta como candidato. Ó, aqui é um coletivo, eu estou me inscrevendo como candidata, mas esses 3 da direita, normalmente são 7, os 3 da direita também são candidatos e os 3 da esquerda também são candidatos. Nós dividiremos o gabinete, dividiremos as verbas do gabinete e dividiremos toda a atuação do gabinete. Eu entendo isso como uma fraude. Mas como é que Eu gostaria de falar, a doutora Cristiane. democracia e a representação? Porque vamos voltar ao tema da aula. Como é que essas candidaturas, por exemplo, candidaturas coletivas, se correlacionariam com a questão da representatividade? Doutora Delícia. Eu tenho uma ideia um pouquinho divergente da doutora Sandra. Eu entendo que é algo que não está regulamentado, porque o mandato é de uma única pessoa que vai exercê-lo, mas se nós falamos aqui em democracia, a senhora mesmo fez uma retrospectiva lá da Grécia, nós tínhamos uma democracia participativa. Eu entendo que o coletivo, embora seja o mandato, isso que fique bem claro, é de uma pessoa, mas ele traz essa ideia de uma democracia participativa, de um coletivo, de uma ideia, de um povo que ele abarca e ele traz essa representação para o parlamento, que seja na Câmara, que seja nas assembleias, ou na Câmara Federal, ou no Senado, ele já traz essa ideia da coletividade. Apesar de nós termos uma democracia participativa ou representativa, que eu escolho alguém que entendo que a proposta dele apresentada vai identificar para defender os meus direitos, mas eu faço isso quando cidadã Delícia Feitosa, de modo individual, vem outras pessoas. Mas aqui, se é que eu posso fazer um exemplo, nós nos reunimos mulheres de todo o país que nós defendemos empoderar as mulheres, informar, ter mais mulheres no poder. E isso, independente da formação que nós temos, nós nos unimos em prol desse objetivo. Independente de ser a doutora Cristiane de estar aqui, de ser outras doutoras que estão coordenando. Eu entendo que esse pensamento uno é que vai formar esse coletivo e alguém vai representar. Não sei como vai ficar a regulamentação, mas eu vejo com bons olhos essa representação. Doutora, se me permite, eu sigo com a minha discordância, porque eu sou completamente favorável ao coletivo e entendo que democracia é um coletivo, que a candidatura é uma representatividade de coletivo. O que eu não concordo é se é uma candidatura, sob o ponto de vista jurídico, tem um representante do povo eleito por eleitores que escolhem um candidato, segundo a legislação eleitoral, para que este único candidato, por sua vez eleito, represente um coletivo, e não um gabinete onde um coletivo legisla. E é declaradamente isto. A minha divergência é com relação à legislação, não a participação, porque todos os eleitores têm direito de encaminharem requerimentos, de encaminharem aos gabinetes dos seus representantes
aí a nível municipal, estadual ou federal e exporem suas necessidades e reivindicarem. Isto, sim, é um coletivo, é um interesse comum de alguém que é um representante e que não observou uma necessidade de um grupo e esta necessidade chega às mãos do representante. Isto é diferente de um gabinete coletivo. Então, acho que a finalidade é que não é a mesma. É neste sentido que eu discordo. Isso é o regime democrático, né? Que bacana a gente discutir ideias e visões, ponto de vista de uma mesma situação, mas eu vi que a doutora Fernanda está doida para falar também. Por favor, doutora Fernanda, esse assunto ele instiga a participação. Vou pegar o assunto aí de trás para frente, né? Então, assim, com relação às candidaturas coletivas, eu acho que eu estou mais com a doutora Cristiane. Eu ainda não estou com opinião formada. Estou na observação, até porque é o meu lugar meio aqui, assim, de pesquisa, é o de observar para depois analisar. Entendo que todo processo são processos e a gente vai empurrando processos nas diversas direções. E a partir dessas movimentações e dessas novas conquistas, a gente pode mudando a legislação e fazendo com que o sistema absorva esses novos entendimentos, essa nossa nova forma de funcionar. De modo principiológico, né, no mundo das ideias, no mundo da filosófico, do que é a democracia, de para que a democracia se coloca e a ideia dela de funcionamento, eu não vejo problemas com ideias coletivas, né? Então, assim, você estaria elegendo aí um grupo de pessoas que você já sabe quem é o grupo, né? Se você se sente representado ali por uma pessoa, duas ou três, e, principiologicamente, eu não vejo problema. Agora, em termos de sistema, aí já a gente teria uma nova discussão a ser feita para saber se essas candidaturas já podem forçar o sistema ou se elas precisariam primeiro forçar uma mudança no sistema antes de se colocar e etc. Por enquanto, estou no campo da observação também, como a doutora Cristiane, e da provocação. Provocações eu tenho muitas. Se deixar, eu boto outras aqui. Sim, porque é como se fosse um microparlamento dentro de um parlamento, né? O gabinete é um parlamento. Exatamente. Exato. Eu não vejo como uma coisa ruim. Para mim foi uma surpresa, né? Porque aqui em Palmas, ou melhor, no estado, mas foi aqui na capital que apareceu, né, essa candidatura, e eu disse, poxa vida, mas que candidatura é essa, né? E depois eu vi a propaganda, achei interessante, e até pedi para a minha assessoria, eu disse, se tiver aqui do registro do coletivo, eu quero ver como é que é, porque eu fiquei curiosa, e de fato está mais no campo das ideias, né, de forçar que isso aconteça, porque isso é processo, e o direito ele acompanha essa evolução, os fatos sociais, não sei o que é que vai acontecer, mas achei interessante a ideia quanto à questão da identidade desse grupo. Então, professora, eu queria só para concluir, queria retomar o ponto do porquê a senhorinha lá da Avenida 6, vou dizer Avenida 7, que é uma avenida importante aqui em Salvador, precisa se candidatar. E aí, a minha opinião, ela vem no lugar do seguinte: se você não fala por você, alguém fala. E o que esse alguém tem a falar independe muitas vezes da boa vontade dele. Não é uma mera valoração moral entre divisão do mundo entre pessoas boas e pessoas ruins. Existem capacidades de enxergar o mundo que muitas vezes você só é capaz de enxergar uma totalidade de um contexto quando você está dentro do contexto, ou pelo menos um pouco mais próximo do contexto. Então, não tem como alguém que nasceu numa grande avenida urbana em Salvador pensar muitíssimo bem, por mais interessada que essa pessoa seja, nas dificuldades que passa uma pessoa que mora numa zona rural, em que o rio, por exemplo, tem uma alteração muito específica que altera a agricultura daquele lugar e altera a principal subsistência daquela cidade.
quando ela mora quando essa outra representante mora num centro urbano em que ela não está tão submetida a essas oscilações, por exemplo. Isso aí é um exemplo grosseiro, mas o fato é isso. Então, ela precisa se candidatar, primeiro porque ela já faz isso. O fato é que ela já interfere na sociedade dela. Quando ela está numa associação, quando ela vai na reunião comunitária. Então, participar da vida política é também esses pequenos atos. É quando ela vai na reunião do partido reclamar do que ela não gostou, ou elogiar o que ela gostou, ou pedir o que ela precisa. Então, ela já faz isso. Então, não tem por que ela não se sentir capaz de ser a pessoa que vai falar por um grupo. Né? Não vai falar sozinha, ela vai falar com outras pessoas que têm outras realidades. E vai ser desse diálogo que a gente vai conseguir construir uma vida mais próxima das necessidades coletivas. Porque nossas necessidades são coletivas, mas elas não são iguais. E é por isso que eu acho importante que todas, inclusive aquela mulher urbana, bem de vida, que tem uma condição social específica, ela também precisa estar ali. Óbvio que os interesses dela são um pouco mais protegidos, porque ela tem processos em comum com quem já é maioria hoje, né? São homens, mas queira ou não, são ricos. Então, se ela também é rica, ela já tem essa proximidade. Mas ela também precisa participar, porque queira ou não, ela ainda é uma mulher. Então, a participação precisa vir desse lugar. Precisamos estar lá e precisamos dizer o que precisamos interferir e ouvir o que o outro também tem a dizer sobre as nossas necessidades. Então, acho que o meu ponto de vista era isso. Doutora Sandra e doutora Fernanda. E doutora Delícia, né? Então, vamos lá. Pensando no seguinte, da construção histórica dessa cultura política no país, ela é muito vinculada ao período da colonização. É uma análise que eu faço, não sei se vocês concordam ou não, onde nós tivemos o fatiamento do litoral brasileiro, e depois isso foi se desenvolvendo no nascimento dos estados, e depois isso se tornou uma federação. Porém, nós tínhamos famílias, mandatários familiares dentro desse estado. E as oligarquias, que são esses governos de poucos, eles acabaram permanecendo no poder. Então, classicamente, se a gente observa meu olhar pelo Brasil, sobre o Brasil nessas nuances políticas, quando a gente está falando de diversidade e pluralidade, é quase como se o Brasil fosse uma oligarquia hereditária, onde famílias se sucedem no poder em vários estados e vão transmitindo isso aos seus descendentes, e herdando, e outros herdeiros, sejam sanguíneos ou sejam herdeiros políticos, e isso vai se trazendo laços e laços e laços. Essa cristalização dentro da política brasileira, ela acaba criando barreiras para o acesso das mulheres. Então, como é que a gente pensa na possibilidade de trazer essa consciência para essa senhora, para essa mulher que queira participar da política, que ela também pode ascender? Porque se ela acredita que buscar um agente político é o pedir um favor, coisa que é uma irrealidade, você não vai a um gabinete do seu prefeito, do seu vereador, pedir favor. Você vai exercer os seus direitos de cidadania como moradora da cidade, que ele cumpra a função social para a qual ele foi eleito, e vai lá e melhore o asfalto da rua, o saneamento básico, o posto de saúde, etc. Então, é muito importante a gente separar essa cultura tradicional. A gente recorre a uma família X, Y, que são os herdeiros hereditários daquele poder local, onde a gente possa também trazer a consciência de que outras pessoas possam ocupar esse lugar. E que o exercício do mandato político não seja um exercício de pedir favores, de trocar favores, mas que seja um exercício de trocas sociais e de construções coletivas, onde, quando nós falamos de representação política, ele representa a sociedade para a sociedade. Quando a gente fala de cidadania, o mandatário ele também é um cidadão, mas o cidadão que chega no gabinete dele vem não pedir favor, mas fazer o seu exercício de cidadania ao exigir o cumprimento de direitos sociais e civis que são direitos de toda a sociedade. Como é que a gente trabalha essas ideias nas mentalidades das cidades menores e das cidades maiores ao longo dos estados brasileiros?
Doutora Cristiane, me permita iniciar aqui as colegas, né? Eu acho a democracia fantástica, porque hoje nós temos o poder, como diz, que é o poder que emana do povo para o povo, né? E nós temos esse poder nas mãos de dar o poder para os nossos representantes e também, se a gente não concorda, dessa alternância. A doutora fez uma retrospectiva que nós tivemos essa alternância do poder político nas mãos, que era o pai que veio, aí depois o filho e o neto, e assim sucessivamente. Aqui não é diferente, por exemplo, da Bahia, doutora Fernanda, que a gente sabe É o Brasil inteiro, o doutor. Brasil todo, mas nós temos essa possibilidade de trazer, não a minoria, que eu sou extremamente contra essa ideia de minoria. Nós somos minoria na hora de ocupar as cadeiras, né? Mas somos maioria. É justamente fazendo, doutora Cristiane, esse tipo de motivação, de informação, seja na escola, seja nos bairros, seja que utilizando a tecnologia que nós temos e que nós tivemos acesso a esse conhecimento, que ele não tem sentido se ele não for compartilhado. Eu acredito muito que esse curso aqui de formação política para mulheres, ele vai dar frutos. Com certeza. Eu gostaria de ter. Eu estava hoje lendo material que em 2020 nós tivemos ainda 22 municípios que não teve nenhuma representação feminina. Isso é um absurdo. Então, a gente tem uma mulher aqui em todo o país, prefeita da capital, que felizmente é a nossa prefeita aqui de Palmas, mas nós vemos que essa representação, ela ainda é extremamente tímida. Então, precisamos dar voz a essas mulheres, nós precisamos chamá-las a se unir a nós. E como é que nós fazemos isso? No mês de novembro, no mês de dezembro do ano passado, eu participei de cursos que eu até elogiei os dois partidos, que eu não vou dizer aqui, mas a gente sabe que que já trabalhou na Justiça Eleitoral, que é obrigatório os partidos incentivarem essa participação, que eles têm verbas para isso, mas não fazem. E eu fui convidada para falar sobre essa participação feminina da mulher na política, seja ela, quando eu estou falando aqui, eu não vou fazer um recorte aqui de gênero, mas nas palestras eu falava que é mulher, independente de você ser mulher cis, de você ser mulher trans ou não, você tem que participar, porque a doutora provocou aqui as colegas dizendo da importância de nós termos mulheres nessa representação. E a doutora Fernanda fez um comparativo aqui. Quem mora no centro de Salvador, quem mora na zona rural, essa forma de ver o mundo e as necessidades são distintas. Então, nós mulheres que vamos na escola dos nossos filhos, que nós brigamos por uma educação melhor para eles, nós temos essa consciência política. Quando nós queremos lá um posto de saúde que atenda a comunidade, essa mulher tem consciência política e briga por política pública. Quando nós brigamos, por exemplo, que o asfalto não chegou nos bairros mais longínquos, e são essas pessoas que precisam participar, porque quem está só no gabinete, ou que já nasceu, eu sou filho de governador, consequentemente me tornei deputado, senador e governador, é aquela questão, se eu sinto, eu sei do que está falando. E é necessário que nós tenhamos essa representação efetiva desse Brasil
plural que nós somos. Doutoras, eu não sei quem gostaria de... que a doutora fez uma pergunta aberta, né? Doutora Fernanda, fica à vontade. Em seguida, eu quero pontuar também. Obrigada, doutora Sandra. Bom, eu diria que essa última pergunta, essa pergunta mais recente foi a mais difícil do painel todo. Poderia ser feito um painel só para essa pergunta, inclusive, de umas 2 horas, porque é o tema que faz a gente confrontar o ideal com a realidade, né? A história do Brasil ela é uma história de construção de desigualdade, e é uma desigualdade construída, isso precisa ser dito. Nós não somos um país pobre, né? Nós somos uma das maiores economias do mundo, o país tem recursos, o país tem dinheiro, o país tem capacidade, o país tem mão de obra, mas a desigualdade foi um processo de construção histórica. E essa desigualdade ela vem no recurso financeiro, ela vem nas identidades, né? E aí um dos grandes processos dessa desigualdade é, inclusive, não deixar você ter noção de quem se é. Você precisa, para fazer qualquer coisa, se sentir capaz. E uma das formas que o sistema faz para manter e distanciar as maiorias menorizadas, né? Aquelas pessoas que são, inclusive, maiorias sociais, mas são tratadas como se minorias fossem, é dizer a elas todo o tempo que elas não são capazes e esconder delas todo o tempo a sua possibilidade de capacidade. Na origem do ideal democrático, um dos processos da representação era a seguinte ideia, isso ainda permeia nossas mentes, é a ideia de que o representante tem que ser escolhido entre os mais capazes da sociedade, os mais refinados, os que têm os melhores títulos acadêmicos, aqueles que vão poder resolver os problemas da sociedade com base em decisões neutras, que não são marcadas pelo lugar de onde essas pessoas vêm, mas meramente por um grau neutro de conhecimento ou um grau neutro de civilização. Isso é uma falácia, isso não é verdade. A grande capacidade dessas pessoas, que têm grandes doutos, têm belos títulos, que têm, inclusive, tradição em estar manuseando a máquina pública, sim, não temos por que necessariamente não reconhecer. Mas também há uma grande capacidade nessa população. E essa capacidade se prova exatamente pela história, né? Então, assim, aqui eu já vou falar como uma mulher negra. Eu sou parte de uma população cuja meta do Brasil foi o extermínio. E nós chegamos vivos até hoje. E isso não foi à toa, isso não foi dado, isso foi de uma grande capacidade de um povo de sobreviver apesar de todos os ataques. E aí é onde eu vou encontrar a minha sugestão. Teríamos várias, a gente podia discutir isso aqui por muitas perspectivas, eu estou botando a minha perspectiva que eu acho mais relevante botar nesse quadro no momento, considerando com o que a gente está falando. A nossa principal capacidade é ver valor em si, mas não é dizer a você que é você que se vê mal e é por isso que sua vida é difícil. Não, sua vida é difícil porque o sistema está fazendo sua vida difícil. Mas você precisa entender que você pode fazer algo para interferir nesse processo e que você vem de um grupo de pessoas que já fizeram muita coisa e que você é capaz. Então, se você é uma pessoa que tem seu orçamento financeiro com menos do que o que você precisa no mês e ainda assim você termina o mês viva, você é excelente em economia. E você pode gerenciar o orçamento de um município, interferir e votar e dizer se 90% daquele orçamento vai para a saúde ou se 10% daquele orçamento vai para a saúde. Você é capaz de fazer isso. Se você está vivo hoje e você é uma mulher, você com certeza participou de um processo de sororidade, que é o que a gente chama união entre as mulheres, em que uma fez o que pôde para proteger a outra, para que a vida ficasse um pouco menos difícil, apesar de todas as dificuldades. Se você é um homem preto vivo hoje, se você é uma mulher preta viva hoje, você escapou de diversas tentativas de matarem seus ancestrais para que você nem nascesse. E, no entanto, nós nos organizamos em quilombos, nós nos organizamos em associações, esconderam nossa história. Hoje, o que a gente chama de escolas de samba como meros carnavais, na verdade, sempre foram centros de união para que a gente produzisse cultura, para que a gente se alimentasse, para que a gente reivindicasse direitos. Então,
Ver valor em si é ver valor nos seus antepassados, é ver valor onde você vem, ver valor no que você faz. Se você sabe lavrar uma terra, você sabe fazer qualquer coisa nesse país. Então, é ver valor em si, ver valor no seu coletivo, ver valor na sua história. Sair dessa ideia de que que os mais capazes precisam falar por mim. Se você não sabe, aprende. Se você não sabe, pergunta. Tem cursos como esse, temos outros, em que a gente pode sim vencer a burocracia do Estado, que faz tudo para que você não compreenda exatamente como é que faz para se candidatar, onde é que eu levo esse papel, com quem que eu falo, onde é que eu assino. Então, é possível. Então, acho que a mensagem que eu deixo de um tema extremamente complexo, que eu estou fazendo aqui uma fala absolutamente incompleta, mas a mensagem principal que eu deixo é essa: se juntem. Se juntem. Se você é mulher dentro de um partido, se juntem. Todas as mulheres são mulheres incríveis com o mesmo papel. Não, somos pessoas, a gente diverte. Mas, dentro do possível, tente encontrar caminhos de suporte. Se você vem de uma comunidade ribeirinha que precisa de uma determinada coisa, se junte. A opressão virá, mas juntos fica mais leve. Juntos os caminhos acontecem. Um entende do orçamento, outro entende de onde ir, outro entende da papelada. Então, eu acho que o caminho é juntar-se, compreender a sua grandeza, o que você faz. O que você faz é tão relevante quanto qualquer outra coisa. Não são os mais capazes que estão lá necessariamente. Eles não são pessoas especiais, são humanos iguais a você. E ir para a luta. Então, e essa luta pode ser feita dentro do partido, na sua associação, candidatando-se para, quem sabe, conseguir essa cadeira. Enfim, gente, uma fala incompleta, a provocação foi muita, mas acho que fica essa mensagem aí no final. Eu quero fazer aqui uma complementação, doutora. Assim, a gente tem uma grande dificuldade ainda, porque existe ainda, que estamos em 2024, e temos um número espantoso ainda de pessoas com baixíssima escolaridade e um número grande de analfabetos. E nós nos deparamos, apesar de o voto do analfabeto não ser uma coisa recente, mas aprovada há décadas para votar, né? Aí vem a questão do analfabeto ser votado. Vem os questionamentos do analfabeto que vai ocupar cargos de legislação ou de comando de executivo e que não tem conhecimento, não tem capacidade de leitura. Até onde ele vai confiar na palavra de terceiros para gerir, para votar em leis e projetos de leis, sem ter a capacidade de leitura. Então, deixo a minha mensagem para que, apesar de que existe um filtro com relação ao candidato que não pode ser analfabeto, que estude, que saiba um mínimo de leitura, para que possa não só ser aprovado no filtro da sua candidatura ao cargo que pretende, mas que também tenha uma capacidade muito maior de discernimento, por mais modesto que seja, a sua leitura. Porque a alfabetização é libertadora. As nossas grandes ferramentas, a grande espada do homem é a alfabetização, sem preconceito algum com quem não conseguiu, não teve oportunidade de se alfabetizar, e que eu tenho todo respeito por isso, mas acho que dentro desse processo de representatividade, de eleger e de ser eleito, ter a capacidade de ler e de compreender as escritas é muito importante. É muito importante para o discernimento e para as escolhas e para o seu papel democrático também. Então, deixo também essa mensagem de motivação para que as pessoas, não só os que votam, mas especialmente os que desejam ser votados, aprimorem a sua capacidade de alfabetização e de leitura. Doutora Cristiane, eu gostaria de fazer um contraponto aí na fala da doutora Sandra. Quando a doutora Sandra falou dessa questão do analfabetismo,
A gente sabe que foi uma jogada, uma estratégia trazer o analfabeto, né, para votar, porque seria uma massa de manobra, por exemplo, fácil de ser manipulado. Mas eu quero fazer um contraponto no sentido de dizer que nós temos conhecimento empírico que às vezes vale muito mais do que o científico, igual a doutora Fernanda colocou. Não é o homem letrado que vai dizer que ele vai ser um bom representante do povo. É necessário ter esse discernimento, ok, mas para isso, se nós olharmos, via de regra, os nossos representantes, sobretudo nessa eleição que se avizinha, não são pessoas muito cultas. Para isso, tem as assessorias, que esses sim precisam ter esse conhecimento para poder acompanhar e ajudar esse representante do povo. Porque se nós colocarmos só os letrados lá nessa representação, nós vamos deixar a maioria de fora. E o povo precisa, se nós estamos falando em um sistema democrático, representativo, nós precisamos ter a mulher, nós precisamos ter a mulher negra, a mulher branca, o homem indígena, o homem que ele tem curso superior, que não tem curso superior, se ele tem a capacidade de votar, ele tem a capacidade também de ser votado. Isso precisa ser trabalhado, igual disse a doutora. Nós somos doutores cheios da ginástica de administrar o pouco que ganha. Tem gente que ganha milhões e não sabe administrar. E a maioria do povo brasileiro vive com um salário mínimo. Então, uma mensagem que eu quero dizer aqui para todas as mulheres é que nós somos capazes, que nós podemos, basta você querer ir atrás. E aí, aqui eu digo que esse curso ele serve para quem quer se candidatar, para quem é a liderança lá do bairro, que ele não tem vontade de ser candidato, de representar, mas ele tem ideias fantásticas de organização da sua comunidade, que ele pode trazer isso para o seu representante. Então, esse é um momento importante em que nós, mulheres, devemos nos unir, ou para nós nos juntarmos na comunidade em que nós vivemos. Se eu não quero ser representante, a doutora Cristiane quer, nós fazemos parte dessa comunidade, vamos eleger a Cristiane, porque ela pode representar os anseios dessas mulheres. Logo, eu digo, eu estou reforçando que mulher, ela defende causa feminina. Não adianta continuar elegendo os homens que nós não vamos nos sentir efetivamente representadas. Doutora, só complementando aqui, com licença, com relação à minha colocação, é que eu vejo assim, dois parâmetros. Para votar, a pessoa pode ser, o eleitor pode ser analfabeto, mas para ser votado, ele tem que demonstrar uma capacidade mínima de escolaridade, porque se ele não demonstrar que sabe ler e escrever, ele não é aprovado como candidato. Então, há uma disparidade nesse sentido, né? Há a exigência aí de que tenha um conhecimento mínimo de instrução, pelo menos de escrita e de leitura. Por isso que fiz a colocação. Aprimore o mínimo possível para que possa ter esse exercício de ser votado. Porque o de votar nós já conquistamos, mas nós ainda temos essa dificuldade com relação a ser votado. Okay? Compreendido, doutora. A senhora disse no sentido de estimular a todos para ter
essa capacidade legal, né, de ser votado. Sim. E Ou também, melhor, votada. é, e também um outro ponto. Ninguém nasce pronto. A gente se faz na caminhada. Sim, Então, o sim. primeiro ponto foi trazido pela doutora Fernanda quando ela fala: deixa esse sentimento de subalternidade, de incapacidade. Você pode, você Perfeito. consegue, você tem, pode ser aplicado. E quando você escolhe esse caminho, você acaba se formando. E aí a contribuição da doutora Sandra, no sentido de aprimorar-se nos estudos, se especializar, vir participar do curso, estudar um pouco mais, para você entender exatamente qual é esse exercício político que você vai fazer ao longo da sua vida. Isso me lembra muito bem eu também sou formada na área da saúde, esqueci de falar isso no início, mas uma disputa sempre muito grande na área da saúde, que é entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos já consolidados dentro das farmacêuticas. Mas as farmacêuticas vão lá beber nos conhecimentos tradicionais da erva, da planta, e vai lá e registra a propriedade intelectual, porque o ribeirinho, o indígena, não usa para o seu, porque faz parte do seu uso, do seu cotidiano, da sua cultura. Mas a farmacêutica vai lá, estuda, pesquisa e bota dizendo que foi ela que descobriu. Então, é uma apropriação de conhecimento tradicional. Isso é só uma forma de mostrar para a senhora, para a senhorita, que sabe que o seu conhecimento é válido e resolveu boa parte dos problemas da sua comunidade, em vários aspectos, que você tem conhecimento sim. E agora a gente pode traçar e trilhar esse caminho da escolarização para você aprimorar os seus conhecimentos dentro da sua vida política. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma dinâmica de uma frase. Não vou falar uma palavra, que uma palavra é muito pouco, mas assim, uma frase. Então vamos definir em uma frase, não é uma frase com vários parágrafos, não, é uma frase de uma linha. Bora lá. O que é cada um dos tópicos que a gente trabalha hoje para a gente poder rememorar isso para quem está assistindo. Então vamos lá. Doutora Sandra, o que é democracia? Democracia, na minha visão, é a representatividade do povo, é o exercício de direitos, de garantias e de garantias de cidadania, de direito à vida, direito à educação, à saúde, e também a opinar e a intervir no coletivo de uma comunidade e de uma nação. Ok. Doutora Fernanda, o que é democracia? Democracia é um sistema em melhoramento para alcançar o objetivo de que todos possam decidir sobre os destinos da vida coletiva. Ok. Agora, só vamos fazer uma contribuição. A gente está falando aqui de poder, sim. É o de poder realizar, é o de poder fazer. Quando a gente fala que todo poder emana do povo, ele cede, é como se ele tivesse um potinho do seu próprio poder. E quando ele elege um representante, ele cede uma parte do poder para que aquele representante exerça no seu mandato o poder que é dele. Então você não está pedindo favor. Primeiro ponto. Você está exigindo que ele cumpra o poder que você delegou a ele quando você votou. Então nós temos essa democracia, esse sistema representativo, onde a maioria vai eleger os representantes para que ele exerça aquilo que você estabeleceu como prioridade para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Para a gente fechar e deixar isso bem claro. Então vamos lá para um outro ponto. O que é. Vou deixar a cidadania e os direitos políticos para a doutora Delícia, tá? Já avisando. Então vamos lá. Doutora Fernanda, o que é representação política? Uma frase. Representação é o direito, privilégio de poder falar em nome de muitas pessoas, pensando com suas próprias ideias, mas visando as necessidades do grupo. Acho que por aí. Doutora Sandra, o que é representação política? Representação política é um sistema político de representação a nível de município, de estado e de federação, no sentido de organizar interesses coletivos a todos os níveis e formar assim
um conjunto de interesses e de exercícios que formam a democracia. Muito obrigada. Doutora Delícia, cidadania e direitos políticos. Fica com você. Cidadania, né? Esse direito político meu de votar e ser votado, já eu estou exercendo a minha cidadania, né? Então, eu conclamo todas as mulheres que ela exerça o seu direito de cidadania, votando e sendo votada, que nesse pleito eleitoral ela seja uma candidata, para que ela tenha esse exercício de cidadania pleno, para que ela possa fazer essa representação que a doutora Fernanda e a doutora Sandra falaram, para que ela possa trabalhar em prol de toda a comunidade, trazendo benefício para todos. E a cidadania é um conceito bastante amplo, né? Onde a gente pode e deve exercer tendo os nossos direitos de cidadania. Porque quando a gente nasce sobre a bandeira de um país, você se torna cidadão desse país. E você só exerce esses direitos porque você tem atrelado a esse país uma série de deveres e obrigações. E dentre as suas obrigações e dos seus deveres e dos seus direitos é zelar pelo lugar onde você está. E esse cuidado que é dentro da sua casa, que é no seu bairro, que é com a comunidade, com a família, ele vai se alargando até ocupar todo o território nacional, onde a gente tem o nosso sentimento nacional de cuidado entre brasileiros, de querer que o Brasil se torne um país melhor através do nosso exercício de cidadania. E por isso que é importante que nós não nos furtemos de que nós conheçamos um pouco mais sobre quais são os nossos direitos, como é que a gente pode pleitear algo dentro da nossa sociedade, para que a gente possa exercitar essa cidadania. Cidadania não é pedir favor. Noto aqui novamente, é exigir que aquilo que é direito da sociedade seja resguardado, seja garantido e seja aplicado. Então, agora, para fechar, vou dividir. Doutora Fernanda e doutora Sandra, os direitos políticos, o que eles são e o que é direito político? Como é que é essa divisão entre direitos políticos passivos, ativos? Como é que funciona isso? Direito político é o direito de votar, é o direito de ser votado, é o direito previsto na nossa Constituição, não só o de votar e de ser votado, mas o do próprio exercício político, de representatividade das necessidades do coletivo do seu estado, do seu município ou do seu país, ou representações de grupos. Isso são direitos políticos de quem exercita como representante ou de quem tem as suas exigências e as suas necessidades a fazerem aos seus representantes. Obrigada, doutora Fernanda. Pontuaria que, acrescentando, complementando o que a doutora Sandra já trouxe, os direitos políticos é uma regulamentação jurídica de um direito fundamental de você existir na sua sociedade e intervir nela. Então, os direitos políticos, ele vem nesse lugar em que ele diz como você pode intervir, se você deseja apenas escolher pessoas, como ou opinar, né? Porque não é só escolher, a gente também vota em plebiscitos, a gente também faz referendos, que são outras formas de participar da política, ou também se você escolhe intervir sendo candidato. Então, seus direitos políticos é esse reconhecimento de algo que é fundamental da sua existência, não lhe deve ser retirado fora das regras constitucionais e legais, e está previsto na Constituição exatamente para que não se possa simplesmente criar sistemas de mais opressão, retirando esses direitos repentinamente de grupos ou de indivíduos. Então, acho que o direito político é esse direito de lutar pela vida. Ok, agradeço. E já que tocou no assunto, a gente precisa separar 3 termos agora para a gente poder fechar. O que é a questão da votação e através do nosso sistema representativo? O que é um plebiscito? O que é um referendo? Quem quer comentar sobre isso?
É aquele momento onde o cidadão sai da casa dele, vai lá na sua sessão eleitoral, aquela. Não esqueça seu título. Eu trabalho TRE em todas as eleições e geralmente as pessoas esquecem o título. Lembre-se do seu título. Dá um trabalho localizar essa sessão, mas vamos voltar à pergunta. Peraí. Quando o cidadão sai de sua casa e vai lá votar, seja numa eleição, ou seja num referendo ou num plebiscito, o que significa isso dentro do exercício dos direitos políticos da cidadania? Ele está escolhendo algo, certo? Ou ele está escolhendo um candidato para um exercício de determinado mandato, num cargo, ou ele está escolhendo o que é o referendo, o que é o plebiscito, só para a gente esclarecer a todo mundo que está assistindo. Eu posso começar, doutora Sandra? Sim, à vontade. Bom, o cidadão ele pode participar da vida ativa e política da sua sociedade de diversas formas. Você pode vir a ser chamado para eleger, que é a forma mais comum quando a gente discute dessa participação, né? Eleger um vereador, um prefeito, etc. Ou você pode ser chamado para o que eu chamaria de opinar, né? Agora, opinar para a gente colocar numa forma mais simplificada de compreensão da questão. Então, como se dá essa opinião que você vai conceder em temas específicos da sociedade? É como se fosse o seguinte: em algum momento, aqueles representantes que você elegeu para chegar lá e considerar suas necessidades e decidir, eles pensam o seguinte: peraí, de repente a gente poderia ouvir diretamente a todos. Esse elemento aqui eu não quero decidir, ou eu não quero decidir sozinho. Então, ele pode provocar ou um plebiscito, que é quando você expõe um tema, e o tema não tem norma, não tem um projeto ainda, mas ele quer saber o que a população acha daquele tema. Então, você vai votar previamente a que se seja elaborada uma norma, né, uma lei sobre aquilo. Ou você pode ser chamado para referendar algo em que os representantes, o legislativo, o poder legislativo, já se debruçou sobre o tema, já esboçou o normativo, e você vai ser chamado para referendar e dizer: concordo com isso, está bom para mim, está de acordo. E aí vai funcionar dentro da mesma regra da eleição, em que a votação por maioria é o que decidirá o destino daquele questionamento. Acho que, em termos básicos, a ideia é essa. Posso complementar? As duas, as três. Aí a doutora, só para dar um exemplo, né, do Estatuto do Desarmamento, nós tivemos essa situação, e aqui mesmo no estado do Tocantins, quando, né, o pessoal, quando foi dividir, primeiro houve a consulta, né, da população do estado de Goiás, se concordava com a divisão do estado. Que se chama houve uma anuência. Plebiscito. Houve anuência. Lá no estado do Pará, há pouco tempo, já foi consultado e o plebiscito não foi referendado, ou seja, não foi aceito pela população e o estado continuou como estava. Então, só para dar um exemplo prático. De outras escolhas que os cidadãos também fazem no seu cotidiano, né? Era esta complementação que eu realmente ia fazer, porque o plebiscito é o próprio processo eleitoral. Essa consulta e a escolha dos candidatos se constitui um plebiscito. O referendo é uma consulta pública mais formalizada, com um voto generalizado a respeito de determinados temas, como a doutora Delícia citou, ou do desarmamento, e um referendo que a maioria dos brasileiros esqueceu, que é o referendo do regime político brasileiro. As pessoas esqueceram que votaram se queriam monarquia, se queriam parlamentarismo, se queriam presidencialismo. Eu lembro que eu votei para isso, mas existiu um referendo, uma consulta pública, inclusive para referendar a finalidade deste referendo, porque nosso regime de império foi tomado por um regime presidencialista.
E nós passamos mais de um século vivendo presidencialismo sem referendo do povo. E aí haviam várias correntes que diziam que não era legítimo, que era um regime que não foi referendado pelo povo. E, a partir daí, se criou a consulta pública, o referendo a respeito do regime que os brasileiros desejavam e queriam que fosse o melhor para si, e venceu o presidencialismo. Isso. E aí a gente toca num ponto que foi exemplificado aqui, que é muito importante. Lembra quando a gente falou que na democracia todo poder emana do povo e é em seu nome exercido pelos mandatários? O que acontece? Esse potinho de poder pessoal que é transferido ao representante, esse poder ele pode ser exercido de duas formas aqui no país. De uma forma direta ou de uma forma indireta. Quando a gente exerce de uma forma direta, por exemplo, quando você vai lá e escolhe, referenda, participa do plebiscito. Você está exercendo isso diretamente, é a sua escolha que vai estar lá. Quando você participa de um conselho dentro da sua cidade, do seu estado, você está participando como membro da sociedade civil, como cidadão, e participa diretamente do exercício desse poder. Por quê? Porque é a sua opinião que ali é veiculada, que é consignada, que é registrada, para que aquilo surta em outras políticas públicas ou possa surgir outros direitos. Agora, quando a gente fala do exercício do poder indireto, é quando você transfere e outra pessoa está lá exercendo esse poder no seu nome, porque ele recebeu o seu voto. Então, lembre de uma coisa: você se torna eternamente responsável por aquele que você elege. Então, lembra, é o seu poder pessoal que está ali sendo utilizado. Se a pessoa faz bom uso, se ela não faz bom uso, é você que também não está fazendo. Então, vamos melhorar esse dedinho na hora de votar, para escolher pessoas que façam bom uso do poder que é transferido, que é consignado a elas, para que elas possam realmente melhorar as cidades, os bairros, os estados e o país. Pense bastante nisso quando a gente for refletir sobre o exercício do poder. Não, mas não sou eu, é ele. Não, mas eu me torno responsável quando eu elejo. E olha que maravilha, você se torna mais ainda responsável quando você observa que aquilo não está acontecendo e você se torna essa candidata que vai ser eleita e exercer o seu mandato e fazer aquilo que você não viu acontecendo antes. Marque a sua história, a sua trajetória como uma mulher que melhora o lugar onde mora. E esse é o convite da nossa formação política para as mulheres. Fico aqui com um abraço carinhoso e um beijo muito grande a todas as nossas convidadas. Doutora Fernanda, muito obrigada. Doutora Sandra, muito obrigada. Doutora Delícia, muito, muito, muito obrigada pela parceria no dia de hoje e nos nossos dias de coalizão também aqui no Estado. Eu queria deixar esse registro de agradecimento e percebendo que são mulheres que se reúnem e que podem, que a sociedade é assim. Pessoas pensam de formas diferentes e a gente se respeita nas nossas diferenças. A diferença não pode ser utilizada para discriminar as pessoas, para depreciar, diminuir ninguém. Nós podemos estar aqui debatendo a questão da política, dos direitos das mulheres, divergir e continuar seguindo em frente. Porque isso não é um tema que divide, isso é um tema que agrega todas as mulheres para que a gente continue nessa luta por direitos. Porque a luta e a conquista de uma mulher é a conquista de todas as mulheres. Eu gostaria de registrar e passo a palavra para vocês deixarem sua fala. Bom, eu quero dizer para você, mulher, que está nos assistindo agora, que você tem o poder da transformação, que esse poder está dentro de você. Assim, eu conclamo que você se junte a nós nessa corrente e que haja sororidade, que uma pegue na mão da outra para que nós possamos fazer essa corrente transformar a sociedade, o mundo em que nós vivemos. Vou seguir aqui na minha ordem, pode ser? Então, eu também queria deixar essa palavra final, novamente agradecer o espaço, novamente agradecer
e parabenizar a iniciativa da organização. Acho maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. Creio que vai atingir muita gente. Espero ter colaborado. Foi um prazer estar aqui nessa mesa e dividir com vocês. O que eu deixo para a população em geral é que a gente consiga se apropriar do poder que temos, do nosso potinho, que a gente se aproprie do conteúdo desse potinho, saiba distribuir e usá-lo, né, diretamente, e principalmente que a gente consiga distribuir esse potinho para aquelas pessoas que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldades. Então, que a gente, na hora de escolher também, que a gente pense em mulheres, que a gente pense em pessoas negras, que a gente pense naqueles candidatos que têm dificuldade de eleição e que talvez tenha muito a contribuir e nunca tiveram uma oportunidade. Então, acho que isso é uma conclusão relevante que a gente pode deixar para aqueles que apenas desejam votar. E fica aqui a convocação para todas que desejem ser votadas, que tenham coragem, que mesmo que não alcancem, que corram, que percorram, e a cada processo vocês podem ir andando cada vez mais um degrau e, quem sabe, chegar até o final. Eu acho que a participação é extremamente relevante e nunca fica no vazio. Acho que a ideia que eu deixaria para encerrar seria essa. Obrigada, pessoal. Eu preciso registrar meu profundo agradecimento ao grupo de Coalizão Brasileira pela oportunidade de estar aqui, podendo ter esse diálogo e esse debate maravilhoso, produtivo, com as minhas queridas, meus queridos pares femininos, e sinto-me muito honrada por ter participado, né, deste evento histórico de participação das mulheres e de discussão, que sei que vai se espalhar pelo nosso território, ou talvez além, né? Que sirva de motivação para as mulheres que não desistam das suas lutas, que não sintam-se pequenas, porque, na verdade, o que nós precisamos é nos fortalecer, ou, como diria, nos aquilombar nessa caminhada de reunião, de junção, seja negra, indígena, trans, meninas abusadas por imposição, abusadas sexualmente ou abusadas por austeridade excessiva, que todas se reúnam, que se reconheçam como cidadãs, como pessoas capazes e fortes, e para que estejamos todas unidas e nos fortalecermos cada vez mais. Que sigam, que não desistam de assistir a próximos debates, porque todos são enriquecedores, todos esclarecem, vão esclarecer uma série de matéria e de debates a respeito do direito eleitoral. Muito obrigada. Eu que agradeço, e aqui eu registro de coração a presença de todas, marcante com as suas opiniões, com as suas contribuições, e eu espero que cada uma que estava aqui nesse vídeo que você terminou de assistir, que toque seu coração, que toque sua mente, que toque sua ação no mundo. Quando você escolher assumir esse poder que todas as mulheres têm e fazer com que esse poder transborde no lugar onde você está. Um abraço carinhoso, até o nosso próximo tema. Tchau, tchau.